20 de janeiro de 1996, uma pacata cidade mineira se tornaria o epicentro de um dos maiores mistérios ufológicos do Brasil. Varginha, Minas Gerais. 3 jovens amigas, Kátia, Valquíria e Liliane, que estavam prestes a testemunhar algo que desafiaria a compreensão humana e mudaria suas vidas para sempre. O que elas viram naquele terreno baldio? E por quê? Mesmo décadas depois, o caso de Varginha ainda ecoa como um enigma sem solução. 3 meses após o avistamento, os ufólogos Ubirajara Rodrigues e Vitório Pacatini colheram os depoimentos que chocariam o país. As meninas descreveram uma criatura que desafiava qualquer lógica terrestre. Naquele dia, uma das meninas que afirma ter presenciado o encontro descreveu a cena em detalhes. Segundo o seu depoimento, ao olharem na direção de um terreno próximo, perceberam algo incomum. Uma das jovens relatou que havia uma coisa estranha, meio arredondada, com uma aparência que imediatamente chamou a atenção das 3. A figura, segundo sua descrição, possuía protuberâncias na cabeça que lembravam chifres. A pele era marrom e tinha um aspecto brilhante, como se estivesse coberta por algum tipo de óleo. Ainda de acordo com o relato, o ser tinha pés grandes e olhos muito abertos, que ela descreveu como vermelhos e extremamente expressivos. A imagem formada por essa descrição parecia retratar algo verdadeiramente fora do comum, algo que, para elas, não se parecia com nenhum animal ou pessoa que já tivessem visto. Mas afinal, aquilo teria sido apenas uma interpretação equivocada do que viram naquele momento ou o início de um dos episódios mais intrigantes da ufologia brasileira. Mas a história de Varginha não começa com as meninas. Dias antes, em 13 de janeiro de 1996, algo já estava em movimento nos céus brasileiros. A Força Aérea Norte-Americana, através do NORAD, alertava a Força Aérea Brasileira sobre um ponto suspeito em seus radares, movendo-se de forma errática com comportamento de queda. Por volta das 8 da manhã, o Estado-Maior das Forças Armadas foi informado. A unidade mais próxima, a Escola de Sargentos das Armas, a ESA, em Três Corações, a apenas 27 quilômetros de Varginha. Uma coincidência? Ou o prelúdio de uma operação de resgate ultra-secreta? 10 meses após os eventos, um novo depoimento surge, conectando os pontos. Carlos de Souza, piloto de ultraleve, procurou os ufólogos para relatar seu avistamento em 13 de janeiro. Ele descreveu um objeto em queda como se estivesse procurando algum local para poder baixar, soltando uma fumaça esquisita. Ao chegar ao local, a cena era de um campo de batalha, 2 caminhões, Mercedes do Exército, um helicóptero e dezenas de militares vasculhando o mato. E um cheiro insuportável de amônia. Carlos pegou um pedaço do objeto, um material que amassava e voltava ao formato original, mas a descoberta durou pouco. "Dá isso aqui e vai embora! Some daqui!" ordenaram os militares. O que eles estavam escondendo? E por que tanto esforço para varrer qualquer vestígio? A experiência de Carlos não terminaria ali. Em um posto de estrada, um Opala azul se aproxima. Um homem, que sabia tudo sobre ele, o aborda com uma mensagem clara. "Você não viu nada, você não sabe de nada, cala a boca e vai embora, que é melhor para você." O medo tomou conta. Carlos, apavorado, seguiu o conselho. O que ele havia testemunhado era tão perturbador que as autoridades estavam dispostas a tudo para garantir seu silêncio. Um objeto metálico, polido, que brilhava intensamente. O que era aquilo? E por que o exército estava tão empenhado em apagar seus rastros? Anos depois, o depoimento de Carlos de Souza seria reexaminado. Em 2018, ufólogos o reencontraram. Apesar do tempo, a estrutura geral de seu relato permaneceu notavelmente consistente. Mas como validar a memória de um evento tão traumático? A programação neurolinguística, ou PNL, entrou em cena. Um especialista analisou as expressões faciais e corporais de Carlos, tanto em 1996 quanto em 2018. A conclusão? Ele não estaria criando esse depoimento.
A emoção e a autenticidade de seu relato foram corroboradas até mesmo por Cíntia Covo, filha do renomado ufólogo Claudeir Covo, que presenciou o primeiro depoimento. O testemunho de Carlos não era apenas uma história, era uma peça crucial de um quebra-cabeça maior. Carlos de Souza levou os ufólogos ao local exato de seu avistamento, a Fazenda Maiolini. Uma equipe de ufólogos de todo o Brasil realizou um pente fino na área, munidos de detectores de metais. Embora não encontrassem fragmentos do objeto, algo chamou a atenção. A terra do pasto estava revirada recentemente e havia marcas, como se fossem máquinas pesadas, como guindastes. Patolas de guindaste. O que máquinas tão grandes estariam fazendo ali, em um pasto isolado? As evidências físicas, embora sutis, reforçavam a narrativa de uma operação de remoção em larga escala. Os ufólogos testaram a rota. Em alta velocidade, percorreram a distância entre a Fazenda Maiolini e Três Corações, apenas 10 a 12 minutos de carro. Uma prova da agilidade com que os militares da ESA poderiam ter chegado ao local. Se um objeto realmente caiu e se a Força Aérea já estava em alerta, a resposta militar teria sido quase instantânea. Uma operação de resgate e contenção, executada com precisão e velocidade, deixando poucos rastros para trás. A informação sobre o alerta do NORAD não veio do nada. Ela provém de uma fonte secreta, um controlador de tráfego aéreo da aeronáutica, que relatou sua vivência a ufólogos. Seu áudio, ainda não público, revela um cenário de intensa atividade OVNI no espaço aéreo brasileiro desde agosto de 1995, com uma concentração alarmante no sul de Minas. Ele descreve um OVNI sobre a represa de Furnas, em dezembro de 95, realizando evoluções muito rápidas e atingindo velocidade supersônica. O NORAD, com seus satélites de vigilância global, teria detectado um objeto em problemas próximo a Três Corações e alertado a Força Aérea Brasileira. O que estava acontecendo nos céus de Minas Gerais? E por que essa informação permaneceu oculta por tanto tempo? O caso Varginha é um emaranhado de mistérios e as datas e locais são parte fundamental desse quebra-cabeça. O avistamento de Carlos de Souza, em 13 de janeiro, e o das meninas, em 20 de janeiro, são os marcos. Mas e o casal de fazendeiros que viu um objeto em formato de submarino? Eles não se lembravam do dia exato e o evento foi registrado como na madrugada de 19 de janeiro. Mais intrigante ainda são os locais. A Fazenda Maiolini, onde Carlos viu o objeto, e a Fazenda do Castilho, onde o casal Eurico e Oralina avistaram o submarino, são locais totalmente opostos. A Maiolini, a 30 quilômetros de Varginha, e a Castilho, a apenas 10 minutos do centro. Duas fazendas, dois avistamentos distintos, duas datas incertas. O que isso significa? Seriam múltiplos eventos ou uma confusão de relatos que obscurece a verdade? O caso Varginha permanece um dos maiores e mais enigmáticos capítulos da ufologia brasileira e mundial. Um evento que, apesar das décadas, continua a gerar debates, teorias e a alimentar a imaginação. Testemunhos civis, alertas militares, objetos em queda, criaturas avistadas, operações secretas, tantas peças de um quebra-cabeça que se recusa a ser montado por completo. O que realmente aconteceu em Varginha em janeiro de 1996? A verdade talvez ainda esteja lá fora esperando para ser desvendada. E a cada nova evidência, a cada novo relato, a pergunta persiste: estamos sozinhos? Na madrugada de 19 de janeiro de 1996, em uma fazenda nos arredores de Varginha, Minas Gerais, a tranquilidade da noite foi quebrada. O barulho do gado agitado despertou Oralina Augusto de Freitas. Ao olhar pela janela, ela e seu marido, Eurico, testemunhariam algo que desafiaria toda a compreensão. Um objeto voador metálico, alongado como um charuto ou submarino, pairando a poucos metros do chão. Lento, silencioso e envolto em uma névoa peculiar, ele se movia como um fantasma sobre o pasto, deixando para trás não apenas uma imagem inesquecível, mas uma pergunta que ecoaria por décadas. O que era aquilo? Horas antes, Carlos de Souza se deparava com uma cena igualmente perturbadora.
Em um pasto, destroços de um objeto desconhecido. Um cheiro forte de amoníaco queimava seus olhos. Curioso, ele pegou um pedaço do material que se amassava e voltava à forma original, como em lendas de outro mundo. Mas a descoberta durou pouco. Em questão de minutos, Carlos foi sumariamente expulso. A mensagem era clara: aquilo era assunto de segurança nacional e não deveria ser exposto. Testemunhar o inexplicável pode ter um preço alto. Eurico e Oralina, após seu avistamento, enfrentam não apenas o mistério, mas o escárnio. Ridicularizados, chamados de mentirosos, viram suas vidas virarem de cabeça para baixo. Foram forçados a deixar a fazenda. Mas, apesar de tudo, seus relatos permaneceram notavelmente consistentes ao longo dos anos, um testemunho da força de suas convicções. Eles não pediram dinheiro, não buscaram fama, apenas contaram o que viram, mesmo quando a sociedade se recusava a acreditar. Segundo Eurico, depois que a história começou a circular, a situação ficou difícil. Eurico relatou que ele e sua família foram mandados embora do local onde estavam vivendo e receberam um prazo de apenas 10 dias para deixar a área. Algum tempo depois, outro episódio chamou sua atenção. De acordo com o próprio Eurico, um bezerro nasceu em sua propriedade com uma aparência incomum. Ele descreveu o animal como muito feio e afirmou que a cabeça lembrava a de um carneiro. Além dessas histórias, muitas testemunhas enfrentavam outro tipo de problema: a dificuldade de serem levadas a sério. Diversas pessoas diziam que quem relatava os acontecimentos era acusado de estar bêbado ou de ter inventado tudo. Em muitos casos, acabavam sendo simplesmente chamados de mentirosos. Assim, entre relatos, dúvidas e descrições difíceis de explicar, o caso continuava a crescer e a alimentar uma das histórias mais intrigantes da ufologia brasileira. Varginha, 1996. Um evento que uniu relatos díspares, memórias falhas e a inegável presença de algo extraordinário. Entre o charuto voador de Eurico e Oralina, o material enigmático de Carlos e o estrondo na fazenda Maiolini, emerge uma narrativa que desafia a lógica e a compreensão. O que realmente aconteceu naquelas madrugadas de janeiro? Seriam apenas coincidências, delírios ou a prova de que não estamos sozinhos? O caso Varginha permanece como um eco do desconhecido, um convite à reflexão sobre os limites da nossa percepção e a vastidão do universo que ainda temos a explorar. Anos após os eventos, o silêncio começa a ser quebrado. Em um evento em Belo Horizonte, um militar reformado que serviu na Escola de Sargentos das Armas, ESA, aborda um pesquisador. Suas palavras, sussurradas, confirmam o que muitos já suspeitavam. O negócio lá foi real. Na manhã daquele dia, enquanto o casal Eurico e Oralina avistava um objeto no céu, Carlos de Souza, a caminho de um evento de ultraleve, testemunhava algo ainda mais dramático. Próximo ao quilômetro 744 da rodovia Fernão Dias, ele viu um objeto em baixa altitude, soltando fumaça, colidir com a copa dos eucaliptos. Sua intuição de aviador o levou a um local de difícil acesso, a fazenda Maiolini. Enquanto a queda do objeto era investigada, outro evento chocava a população do bairro Jardim Américo. Entre 8 e 9 da manhã, populares avistaram uma criatura estranha na mata. Crianças como Wesley, que jogavam futebol na rua, testemunharam a agitação e a chegada de caminhões do exército e bombeiros. O local foi isolado. Em meio ao burburinho, um bombeiro é visto passando rapidamente algo enrolado em uma rede para um militar, que o deposita em uma caixa de madeira. A primeira captura havia sido feita e a criatura transferida para a Escola de Sargentos das Armas, ESA. Um depoimento crucial, gravado logo em 1996 pelo ufólogo Vittorio Pacatini, vem de um bombeiro que, embora não estivesse na linha de frente, foi chamado para uma localidade onde outros militares já se encontravam. Lá, ele e o capitão Maciel se depararam com uma caixa fechada. O que havia dentro? O bombeiro relata ter ouvido um zunido, como se fosse um enxame de abelhas, vindo do interior da caixa. Um som que ecoaria em sua memória e que o deixaria profundamente abalado. O que se passava nos bastidores militares? Um segundo militar da inteligência, esse 2 do exército
quebrou o silêncio. Ele relata ter sido acionado para uma missão sigilosa em Três Corações, passando por Juiz de Fora, onde ele e outros 7 cabos receberam instruções sob a Lei de Segurança Nacional. Por 3 dias na ESA, sua missão era guardar uma barraca em comum. Dentro dela, uma caixa de inox, hermeticamente fechada, de aproximadamente 90 por 1,90 metros. Um objeto de imensa curiosidade, mas intocável. A presença de um senhor de barba branca falando inglês e militares de farda estrangeira adiciona mais uma camada de mistério a essa operação de alto sigilo. O caso Varginha permanece como um dos mais intrigantes e controversos do Brasil. Entre depoimentos conflitantes, retratações e o peso da Lei de Segurança Nacional, a verdade se esconde nas entrelinhas. O que realmente caiu em Varginha? Que criaturas foram vistas? E o que estava dentro daquela caixa na ESA? Perguntas que, até hoje, ecoam, mantendo vivo o enigma de Varginha e a incessante busca por respostas. Em 1996, uma pequena cidade mineira se tornaria o palco de um dos maiores mistérios do Brasil, Varginha. Mas por trás dos relatos mais conhecidos, operava uma intrincada rede de segredos. Militares, treinados para a ordem, foram lançados em uma missão onde a própria verdade era a primeira vítima. Eles não sabiam o que procuravam, não sabiam o que transportavam, apenas cumpriam ordens, cegos para a magnitude do que estava acontecendo. Mas o sigilo absoluto não duraria. Em meio à operação, alguns militares tiveram vislumbres acidentais de algo que desafiava a compreensão. E foi a partir desses encontros inesperados que os primeiros detalhes da criatura começaram a vazar. Detalhes que, de forma assombrosa, corroborariam o relato de 3 jovens, Liliana, Kátia e Valquíria. O que elas viram e o que os militares tentavam esconder estava prestes a vir à tona. Entre os primeiros a testemunhar a movimentação incomum estava João Vitor, um morador que, ainda menino, vivia à beira da mata. Sua relutância inicial em falar era palpável, um reflexo do medo e do desejo de esquecer. Mas em um momento de confidência, ele confirmou. Viu os militares emergindo da mata, carregando algo grande e enrolado em uma rede. Um detalhe crucial que ecoava as investigações e a persistência de ufólogos como Ubirajara. O cenário da segunda fase da operação era o Jardim Andere, um bairro em formação onde o asfalto ainda não havia chegado e a mata se misturava com os primeiros alicerces de casas. Era um local mais rural, um pasto que se transformava. Por volta da 1 da tarde, um comboio do exército chegou. Armados com fuzis, os militares iniciaram uma varredura minuciosa, caminhando lado a lado, como se procurassem algo de extrema importância ou perigo em cada centímetro daquele terreno. Moradores do bairro adjacente relataram ter ouvido 3 tiros. Fontes anônimas sugerem que um militar, confrontado com a criatura, atirou por instinto, mas a confirmação mais vívida veio de Marco Pedreira, um vendedor que, ao passar pela região, deparou-se com o cenário de uma operação de guerra. Bombeiros, militares com fuzis e cones isolando a área. Curioso, ele parou e então, da mata, ouviu um tiro. Um som seco seguido por uma correria, um barulho de mata sendo pisada. Pouco depois, um caminhão militar entrava de ré em um ponto estratégico e algo era rapidamente carregado para dentro. Marco Pedreira, uma testemunha civil, confirmava a segunda captura, adicionando mais uma peça a este quebra-cabeça. O avistamento das meninas foi o estopim. O que parecia ser uma operação controlada desmoronou com a explosão midiática. O caso Varginha tomou programas de televisão como O Fantástico, O Domingo Legal e O Ratinho. A mídia transformou o evento em um fenômeno nacional e o acobertamento militar se tornou uma tarefa quase impossível. Muitos militares que participaram da operação sem saber seu real propósito só descobriram a natureza alienígena do que haviam presenciado através da televisão. A confusão era generalizada. Comboios militares foram vistos circulando sem rumo pela cidade.
uma estratégia de inteligência ou um reflexo da desorganização, a verdade era que o alto comando não queria que a informação vazasse nem mesmo para seus próprios soldados. Anos depois, um militar do S-2, a inteligência do Exército, viria a público com um depoimento. Ele mencionou novas informações, como a mobilização de unidades de outras cidades do interior de Minas e a segurança de caixas de inox dentro de um acampamento. Ele próprio afirmava não saber o que fazia, mas a verdade, neste caso, é escorregadia. O mesmo militar, em outro encontro, contradiria seu próprio relato. Seria a desinformação, uma estratégia para confundir, ou a própria confusão interna do Exército, onde cada um apertava um parafuso, mas ninguém via a máquina completa? Apenas 40% do que realmente aconteceu, segundo ufólogos da época, teria vindo à tona. Rumores persistentes apontavam para a presença de militares norte-americanos na região, estrategicamente posicionados em unidades militares próximas. Uma ajuda, uma interferência. A verdade era que a movimentação de helicópteros, trazendo militares de fora e coisas desconhecidas, despertou a atenção de uma respeitada autoridade local. Ao questionar o general Lima, comandante da ESA na época, a resposta foi categórica e enigmática. Infelizmente, eu não posso lhe falar muito sobre essa questão, mas é uma questão que envolve segurança nacional. Uma frase que selava o mistério e elevava o caso a um patamar de segredo de Estado. Mas a confirmação mais poderosa viria de uma fonte inesperada. O brigadeiro José Carlos Pereira, da Força Aérea, responsável pela defesa do espaço aéreo brasileiro. Em 2012, apressado, ele apenas acenou com um "ocorreu". Um ano depois, confrontado pelo documentarista James Fox, sua resposta seria ainda mais impactante. Com um sorriso sarcástico, ele proferiu as palavras que ecoariam como um veredito. Existem certas coisas que preservam a vida de um homem, e uma delas vai ficar calada. Um silêncio eloquente, uma confirmação velada que, vinda de uma patente tão alta, selava o mistério de Varginha com um peso inegável. Foi um ano atípico, onde o Brasil, de norte a sul, testemunhou uma onda de fenômenos inexplicáveis. De Guarabira ao Chupacabras, passando por eventos internacionais como o Estal, o mundo parecia despertar para o desconhecido, e a mídia brasileira, com Gugu Liberato e o Fantástico à frente, mergulhou de cabeça, transformando o assunto em uma febre nacional. Essa efervescência para muitos foi o catalisador, o estopim para uma vida dedicada à investigação do inexplicável. O caso Varginha marcou uma geração, despertando a curiosidade e o desejo de investigar o desconhecido. Hoje, Varginha ainda guarda seus segredos, mas a chama da investigação permanece acesa. O legado do caso é também um chamado à união da ufologia brasileira, um convite para que mais pesquisadores se juntem, troquem informações e desvendem os mistérios que o tempo insiste em apagar. Pois, como nos ensinou o brigadeiro, há verdades que, por mais que tentem silenciar, ecoam para sempre.